gente, chegando de Caxias do Sul, para onde? Para Porto Alegre, e estamos num palácio maçônico. E não é qualquer palácio maçônico, nós estamos visitando hoje aqui a grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul, para falarmos com o grão-mestre, o cara que manda na maçonaria, para falar um pouquinho sobre esse assunto que tem tanto segredo, tantas histórias e também tem tantas pessoas envolvidas que a gente nem imagina. Estamos aqui ao lado do nosso querido grão-mestre Tadeu Gomes Xavier. Muito obrigado por receber a nossa equipe, receber a X-Play TV aqui em Porto Alegre, nesse lugar muito especial. A gente pôde fazer um tour aqui. O nosso irmão Mate já fez isso aí pra gente, para mostrar os espaços maravilhosos. Mais de 10 templos maçônicos aqui nesse prédio, algo maravilhoso. Muito obrigado por nos receber. Uma alegria receber Portela no nosso Palácio Maçônico. Nós temos comentado sempre com os irmãos que visitam o nosso Palácio Maçônico. Estamos com uma das sedes mais modernas do Brasil hoje. Aqui nesta sede nós possuímos 50 lojas maçônicas, 10 templos, uma média de 300 irmãos por noite. Então é uma alegria receber vocês todos, viu, Portela, que é um dos melhores desta área, conversando com o grão-mestre, literalmente conversando com o grão-mestre, e a gente gostaria de ficar muito contente de recebê-los aqui. Nós que ficamos com certeza honrados, grão-mestre. Sempre, as pessoas têm essa coisa do mistério quando olham para a maçonaria. Como é que é para uma instituição como a Grande Loja Maçônica trabalhar esse convívio com a comunidade, com a sociedade? Porque hoje são outros tempos. A maçonaria já foi, inclusive, já perseguida, e isso é historicamente comprovado. Como que é hoje essa relação da maçonaria com a sociedade? Acho que primeiro a gente tem que entender que nós sempre estivemos envolvidos com a comunidade. Sempre, de alguma maneira. Tanto na política ou envolvido em todas as áreas. Num período um pouco mais discretos, mas hoje, literalmente hoje, nós estamos ainda muito inseridos na nossa comunidade. Se nós entrarmos aí no site da Grande Loja, que está liberado sem nenhum problema, nós vamos verificar que, por exemplo, o ano passado, nós recebemos no Palácio Maçônico aqui várias instituições, desde Câmara de Vereadores, Assembleia, senadores, ou seja, é importante, fundamental e necessário que a maçonaria esteja sempre conversando com a sua comunidade, ou seja, nós somos uma ponte de ligação, A Grande Loja, os nossos irmãos, as lojas maçônicas, porque nós estamos inseridos na nossa comunidade. E é importante que a gente venha trabalhar cada vez mais isso. É fundamental para a sobrevivência da nossa instituição. E da instituição, qual que é o propósito dela? Vamos lá, nós temos várias, Acho que a principal é a capacitação do maçom para atuar na sua comunidade. Isso é fundamental, necessário, Nós agora, 2, 3 dias atrás, nós encerramos um evento, por exemplo, lá no Teatro do SESI, um dos maiores espaços do Rio Grande do Sul. Nós encontramos 1.500 maçons, trabalhando o que, Portela? Literalmente conhecimento. Ou seja, nós capacitamos o homem para que ele possa trabalhar em todas as áreas que eles estão. Então, um dos nossos primeiros motivos é literalmente capacitar o homem para que ele possa estar melhorando a sua comunidade, em todas as áreas. Se o grão-mestre não puder contar para a gente alguns dos segredos, o grão-mestre fica à vontade, aí, com certeza, nosso respeito. Mas um segredo eu gostaria que o senhor contasse, que é como que o senhor chegou na maçonaria. E depois o senhor já conta como que virou grão-mestre. Legal. Eu fico muito satisfeito em falar desse tema, porque eu estou dentro de um templo maçônico desde os meus 14 anos de idade. Por quê? Porque a nossa instituição maçonaria entendeu que é fundamental estar também muito próximo, cuidar, amparar, ajudar a juventude. Então eu fazia parte e faço parte até hoje de uma paramaçônica. Que é uma paramaçônica? É um grupo jovem, de meninos que estão dentro de um templo maçônico, que são amparados pela nossa instituição, que são trabalhados pela nossa instituição em várias áreas. Então, desde os meus 14 anos, eu estou dentro do templo maçônico. Aprendi a respeitar, aprendi a admirar, aprendi a entender que muitos maçons
podem contribuir com a sua experiência, com a sua expertise. Então eu tenho uma dívida muito grande, porque eu sou oriundo da Ordem Demolay. E quando a gente fala de Ordem Demolay, a gente fala literalmente de planejamento estratégico. O que tem a ver a Ordem Demolay com planejamento estratégico? Vamos lá. A Ordem Demolay está no Brasil há 40 anos, mais ou menos, 40 anos. O irmão que trouxe a Ordem Demolay para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, corrigindo, chama-se Cláudio Omar Lopes Barcelos. O que era aquilo quando ele trouxe há 40 anos atrás? Puro planejamento estratégico. Porque esses jovens que estavam lá, que ficam até os seus 21 anos de idade, depois eles podem, se a maçonaria desejar, e se o jovem também tiver interesse, ele pode entrar para as fileiras da maçonaria. Então ele vem preparado. Então eu estou lá desde os 14 anos de idade, apesar de alguns dizerem que faz muitos anos atrás, não faz tanto tempo assim. Sim. Então, aprendi lá desde o início, né? E foi aqui na capital? Não, então, eu fui iniciado num capítulo Pelotas da Ordem Demolay, que é o terceiro capítulo do Brasil. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós devemos ter mais de 50 capítulos espalhados no Rio Grande do Sul. Eu sou natural da cidade de Pelotas, e lá em Pelotas nós tínhamos então este capítulo, que era o terceiro capítulo do Brasil, e por lá a gente iniciou esta jornada na nossa instituição, que é a maçonaria, instituição essa que eu literalmente devo, por ter aprendido muito. Então acho que hoje eu estou aqui pagando dívida, na verdade, com tudo que aprendi no passado. Grão-mestre, e como que um maçom vira grão-mestre? Conta como que foi a sua jornada até liderar líderes, porque eu acredito que tenha sido uma boa caminhada. Sabe, Portela, que para mim isso foi uma consequência, né? Um dos pré-requisitos é que tu tenha sido venerável mestre de uma loja. Então, eu fui venerável mestre eu saí da Ordem Demolay, fui convidado então para ingressar numa loja maçônica. Então, sou iniciado, né? Inicio a minha jornada na maçonaria pela loja Fraternidade número 3, que é uma das fundadoras da nossa grande loja, que é uma potência maçônica. E aí, depois de algum tempo nesta loja, eu então sou convidado para ser o presidente da loja, que é o venerável mestre, né? Então, um dos pré-requisitos para que tu seja um dia grão-mestre, e eu tenho para mim que o grão-mestre nada mais é do que foi o escolhido para trabalhar mais, né? Para ajudar e com a sua experiência que tem do passado. Então, depois de ser venerável mestre da Fraternidade número 3, que é uma loja maçônica, eu sou convidado para atuar na nossa potência, na grande loja, e aí então eu inicio aí com uma terceira liderança, que seria o cargo de primeiro grande vigilante, depois sou convidado para ser grão-mestre adjunto, e agora depois, então, grão-mestre. Então eu digo que sempre foi uma consequência. Vinha trabalhando, e aí fui convidado para ajudar nesse processo de crescimento da nossa instituição, que é a grande loja. E aí estamos aí muito próximos de encerrar. Dia 8 de janeiro do próximo ano, eu encerro essa atividade colaborando com a nossa grande loja, né? O senhor falou em potência. Sim. Explica então para quem não conhece a maçonaria direito o que é a potência e qual que é a que o senhor representa. Então nós possuímos 3 potências reconhecidas no Brasil. Uma delas são as grandes lojas, onde nós temos um grão-mestre em cada estado e reunimos em uma confederação que é a CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica Brasileira. Nós temos uma outra reconhecida, que é o Grande Oriente do Brasil, com sede então em Brasília e seus grão-mestres também em cada estado. E a Comab, né, que são os Grandes Orientes Independentes, que também nós temos sede também aqui no Rio Grande do Sul. Então são 3 potências reconhecidas no Brasil. A nossa são as grandes lojas brasileiras. Mas a maçonaria não nasceu no Brasil. Como que funciona essa questão de reconhecimento que o senhor fala? Vamos lá. Nossa instituição é uma instituição milenar, né? Onde uma das teorias, né, que é a nossa sede na Inglaterra, e aí para isso, a nossa grande loja no estado do Rio Grande do Sul, ela possui hoje 220 reconhecimentos. O que são reconhecimentos? É uma troca de relação com as demais potências no mundo. Isso faz com que também nós possamos, nisso, trocar experiência. Como é que tu faz para crescer na Inglaterra? Como é que tu faz para crescer nos Estados Unidos? Conversando com a nossa grande loja. Um dos pilares do trabalho da nossa grande loja,
Nós temos 3, tá? Conhecimento, experiência e crescimento. No pilar das experiências, tudo que dá certo em Porto Alegre pode dar certo lá em Uruguaiana, desde que a gente possa conversar mais. Então, a mesma coisa são os nossos reconhecimentos. A gente pode crescer aqui observando como é que a maçonaria na Inglaterra cresceu. A gente pode crescer aqui observando como é que a maçonaria nos Estados Unidos cresceu. Então, essa troca de experiência é fundamental. A gente não tem a sabedoria para tudo, né? A gente pode, juntos, trocando experiência, a gente pode realmente fazer com que a maçonaria no mundo cresça. E esse é o nosso papel. Através do segundo pilar nosso de trabalho hoje na Grande Loja, trabalhar as experiências. Eu gosto muito de trabalhar as experiências. Acho que isso é fundamental, né? Por isso que eu aprendi desde os meus 14 anos de idade, ouvindo os mais velhos, né? Quem tem o poder da sabedoria. Né? Não que o mais novo não tenha, mas ouvindo experiência, né? O que está dando certo a gente pode trocar. Então eu escuto muito, por exemplo, o que vocês fazem em Caxias do Sul. Essa troca de experiência é fundamental e necessária. Que bacana. Dentro dessa troca de experiências, dentro dessa jornada, dentro dessa governança que o senhor tem, essa administração da Grande Loja, como que foi o seu trabalho até agora? O que o senhor conseguiu também de aquilo que o senhor entendia que era um desejo, que era uma vontade também de colocar suas digitais enquanto grão-mestre? Como que tem sido aí essa governança? Vamos lá, nós temos hoje aí vários programas em andamento na Grande Loja. Todos eles baseados nesses 3 pilares que eu te comentei, né? O pilar do conhecimento, das experiências e do crescimento. Mas acho que no pilar do conhecimento é o fundamental e necessário. Sim. Vamos lá. Conhecimento, eu tenho dito para a turma que conhecimento nos trouxe até o dia de hoje, conhecimento nos move, o mais importante, conhecimento nos projeta para o futuro. Se a gente quer melhorar, a gente tem que fazer uma pós-graduação, um estudo, ler, etc. e tal. Então, a gente está baseado literalmente nisso. Nesses 3 anos, nós fizemos vários encontros trabalhando lideranças e trabalhando conhecimento. Nós convidamos irmãos da nossa Grande Loja, irmãos com alguma capacidade de transferência de conhecimento, nós convidamos para os nossos eventos. Então, nós fizemos vários eventos. Primeiro, nós começamos os eventos lá no Hotel Ritter, que tinha uma capacidade aí para 600, 700 irmãos. No último evento que nós fizemos no Hotel Ritter, quando nós fomos verificar, nós estávamos com 800 irmãos. Ou seja, o pessoal entendeu que era legal, era fundamental, necessário. Hoje nós tivemos que transferir os nossos eventos todos lá para o Teatro do SESI, porque houve a capacidade, muitos irmãos vindo, mas baseado literalmente em trabalhar conhecimento. É fundamental isso hoje. Hoje e para sempre, né? Que a gente possa dividir isso, aprender um pouco mais, a gente tem que aprender. E a gente aprende quando conversa, Portela, não tem outro jeito. Então esse é um das nossas bases, né? Mas tem 2 programas que eu acho fundamental, necessário, que era o nosso sonho, né? Eu conheci algum tempo atrás, visitando a nossa loja número 1, que é a Rocha Negra, lá em São Gabriel. Nós conhecemos um museu, e lá no museu que a gente conheceu, a gente verificou que há 130, Portela, olha só, há 138 anos atrás, a loja Rocha Negra, ela comprava escravos e libertava os escravos. Olha que fantástico isso. O que era isso, Portela? Era a maçonaria colocar literalmente a mão na sociedade. Sim. Quando eu vi isso, eu disse para o irmão que me acompanhava, o irmão me dizia o seguinte: grão-mestre, vamos fotografar e vamos registrar, ou fazer uma peça de arquitetura, ou fazer uma palestra em loja sobre o que o pessoal fazia. Eu disse assim, olha, eu teria um pouco de receio fazer isso, sabe por quê? Porque se eu pensar que há 138 anos atrás a Rocha Negra fazia isso, por que a gente não faz isso agora? E aí, Portela, vamos lá. Quando eu fui olhar a história da Rocha Negra, eu vi que nessa noite eles libertaram esse número de escravos. Mas no total, eles libertaram mais de 600 escravos. Olha só. Aí eu venho para Porto Alegre pensando nisso e fiquei pensando o seguinte: e o que pode libertar hoje, nos dias de hoje? O que liberta hoje é o conhecimento. Não tem outro jeito. O que liberta hoje é literalmente conhecimento. E aí o que a gente faz? A gente traz um grupo de irmãos para cá, de mais conhecimento do que o grão-mestre, e a gente programa, então, um projeto chamado Projeto Libertas. O que faz o Projeto Libertas? As lojas, nós entregamos para as lojas isso, né? Aliás, nós temos 257 lojas espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. É a grande loja brasileira que mais cresce hoje, né? Que bacana. E aí o que a gente faz? A gente convida as lojas a entrarem neste programa. E o que faz o programa? A loja, ela busca uma criança carente lá no seu início do período escolar. A loja banca os livros escolares da criança e investe no conhecimento dessa criança que é carente. E a gente transforma o quê, Portela? A vida dessa criança.
a família dessa criança. Ah, mas grão-mestre é o seguinte, mas nós vamos então ajudar a criança, mas essa criança precisa se alimentar. E aí o que a gente faz? A gente cria o banco de alimentos da grande loja. Então, se tu tiver uma criança carente lá na tua região, a loja ajuda, a grande loja ajuda também. E a gente viu que isso é tão pequeno, porque a gente foi fazer uma análise, né? Quanto que custa os livros escolares para uma criança lá no início das primeiras séries escolares? Custa 200, 300, 400 reais no máximo. E não é só lá entrega os livros escolares para a criança. Essa criança vira assistida da sua loja. E ela acompanha, a loja acompanha, os irmãos acompanham a loja durante esse período todo. Mas esse é um projeto singelo, básico, simples, não tem nenhum segredo. Olha como a revolução ela pode ser trabalhada na simplicidade. E aí, quando a gente lança o Projeto Libertas, eu acho muito legal, porque quando a gente lança o Projeto Libertas, um irmão entra no gabinete do grão-mestre e diz o seguinte: grão-mestre, o grão-mestre está fazendo um trabalho muito legal, fantástico, mas vou lhe contar uma coisa, o governo municipal não dá conta da educação. O governo estadual, muito menos, e o governo federal jamais vai conseguir dar conta da educação. É uma demanda gigante. Então, a grande loja e a maçonaria não vai conseguir. Eu olho para esse irmão e digo o seguinte: meu irmão, se nós conseguirmos assistir ou atender uma criança só, eu posso ir embora para casa que está resolvido o meu problema. Para nossa alegria, quando eu vejo que no programa, do programa Libertas, nós já assistimos hoje mais de 200 crianças. 200 crianças. E aí, quando eu falo da segunda coluna, que é das experiências, olha que legal. Eu estou conversando com o grão-mestre, meu colega de Santa Catarina, e eu conto para ele do Projeto Libertas, ele não fala nada. Ouve, ele desliga, daqui a pouco, 30 minutos depois, eu recebo uma ligação de Brasília, do secretário da Confederação da Maçonaria Simbólica Brasileira. E ele me pede o seguinte: grão-mestre, me fala do Projeto Libertas. Eu conto para ele. E ele diz assim para mim: o grão-mestre se importaria quando nós nos encontrarmos numa assembleia da CMSB, o irmão apresentar o programa do Projeto Libertas? Não há problema nenhum, eu apresento. O que aconteceu? Hoje o programa Libertas ele está no Brasil. No Brasil. Ou seja, dá para inspirar, dá para contaminar, só que tem que dar alguém início. E não precisa ser um mega projeto, né? É um projeto simples, né? Singelo. E o programa Libertas hoje, então, ele está literalmente para o Brasil. Mas no Rio Grande do Sul, hoje nós já possuímos, então, 200 e poucas crianças que são assistidas pelas nossas lojas. Isso é um deles, tá? Eu ficaria contigo um bom tempo e não quero cansá-lo, mas eu gosto de falar desse e gosto de falar também do Fundo de Solidariedade. É um fundo criado para auxiliar maçons em muita necessidade. Porque às vezes acontece um irmão que perdeu o emprego, um irmão que a empresa quebrou. Então, nós criamos um fundo que não existia de auxílio aos irmãos em muita necessidade. E por que a gente acredita que isso é necessário? Porque irmão ajuda irmão, é importante. Nós fazemos parte de uma grande família. É necessário isso, né? E aí a gente cria este fundo que não está debaixo do guarda-chuva do grão-mestre, são mais 4 irmãos que são mestres instalados. O que é um mestre instalado? É aquele que já foi venerável mestre de uma loja maçônica. Então, eles que fazem a gestão disso, recebem as demandas, e nós também estamos aí ajudando também muitos maçons a recuperarem de um processo, que pode ser de uma doença muitas vezes também, né? Então, eu citaria aí 2, eu ficaria contigo até mais tarde, mas eu gosto de citar esses 2, que eu possuo um carinho literalmente muito grande, porque esses 2, eles modificam, literalmente modificam. A gente sai do discurso e vai para a prática. Precisa modificar, precisa ajudar, precisa atuar mais, é necessário. E a nossa grande loja, hoje, felizmente, ela se encontra num destaque, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, literalmente por isso, por modificar a vida das pessoas que estão próximas da gente. Bom, o senhor me contou aí várias coisas que o senhor conseguiu implementar, sonhos, parabéns. E como que funciona essa continuidade? O senhor pode ser reeleito? Tem um processo de eleição dentro da grande loja? Como que funciona? Tem sucessão? Vamos lá, Portela, o que acontece literalmente, tá? O grão-mestre tem um mandato de 3 anos, né? Muitos irmãos me perguntam assim: grão-mestre, a gente vive um momento muito legal da grande loja, então o grão-mestre iria então para uma nova eleição? Eu tenho dito o seguinte: em respeito aos irmãos, eu jamais faria isso. Sabe por quê? Porque nós temos muitos irmãos com muita capacidade, superior à do atual grão-mestre, não tenho dúvida disso. Muita gente boa dentro das lojas, né? Então nós temos que aproveitar, né, essa capacidade de liderança que nós temos nas nossas lojas. Mas assim,
muitos irmãos. Da minha própria equipe, né, que trabalha comigo, nós temos muita gente. Sabe qual é? Eu acho muito legal um negócio que eu estava lendo esses dias, que diz o seguinte, né? Todo mundo quer fazer gol. Todo mundo quer fazer gol. Mas tu não precisa ser o cara que faz o gol. Pode ser o cara que passe a bola. Ou seja, o importante é o resultado, Portela. Então, ou seja, dá para nós contribuirmos, né? Quando a gente fez o início da nossa campanha, há 2 anos e meio atrás, eu usava muito da analogia daquela corrida dos bastões, né? O que é a corrida dos bastões, né? Aquela prova do atletismo, né? O atleta se prepara, treina, trabalha, foi o que eu fiz lá desde os 14 anos de idade, e depois ele vai fazer a corrida. Só que ele corre durante um período e ele dá o máximo de si e passa o bastão para o outro. O outro dá o máximo de si e passa o bastão para o outro. É assim que a gente vai crescer, a receita é simples, básica, comum. Então o que a gente precisa fazer? Eu já fiz a minha parte, dei o máximo de mim, agora ela tem mais um período aí de alguns meses para trabalhar e nós vamos dar o máximo ainda, porque é o último momento que precisa, e eu passo o bastão para o outro vai fazer de novo. Então eu não me candidato novamente, literalmente por isso, porque nós temos muita gente boa na grande loja. Olha, eu ficaria também contigo aqui uma boa parte desse nosso período, listando os irmãos com uma capacidade superior ao grão-mestre. O que precisa fazer? É a capacidade do líder, botar esse pessoal para jogar. Esse pessoal tem que aparecer. A figura do grão-mestre é importante na nossa instituição? Mas eu creio que, fazendo aquela analogia, né? Ou seja, tem gente que passa a bola para o grão-mestre. Muitos dos nossos projetos, o grão-mestre sonha, idealiza, mas é a turma que está comigo que faz acontecer. Eu tenho na nossa grande administração, que é a equipe da direção da grande loja, mas muito capacitada. Então, é esse pessoal que geralmente passa a bola. Então, precisa isso, né? Literalmente precisa. Não, é muito bacana ouvir o senhor contar, porque o senhor conta com entusiasmo essa passagem que muitas vezes a gente vê na política, no nosso mundo aí, no nosso mundão, que não acontece, né? As pessoas, elas não veem essa questão de continuidade no outro, elas querem se perpetuar dentro das instituições. É muito bonito ouvir o senhor falar disso. E o senhor preparou ou está preparando alguém para ser essa liderança próxima? Desde o início, nós sempre, e eu sempre entendi isso, que nós tínhamos que preparar no mínimo 5, 6 grão-mestres para frente, desde que esteja trabalhando bem, desde que esteja crescendo. Então, desde o início, nós colocamos todo mundo para jogar, e aí o grão-mestre enxerga a atuação de cada um dos obreiros, né, de cada um dos irmãos que está com a gente. Então, eu tenho 2, literalmente, que se destacaram. Um deles é o nosso grande secretário. Ele é uma pessoa fantástica, né? Em gestão, em capacidade, ele sabe articular isso muito bem. Eu mexo com ele, que eu tenho as ideias, ligo para ele, ele diz, o grão-mestre acabou de ter outra ideia. E ele vai lá e executa. Isso é fundamental, necessário que nós tenhamos na direção, na equipe, né? Um irmão com essa capacidade. Então, o Malheiros é um deles. Ele faz um trabalho brilhante na grande loja. E o mais importante disso, né? Para que tu possa ter gestão, para que tu possa ter êxito, o que tu precisa ter? Tu tem que estar jogando há mais tempo. Então, a nossa turma que está com a gente hoje, assim como eu era grão-mestre, eu era primeiro grande vigilante, grão-mestre adjunto, agora grão-mestre, ou seja, eu estou jogando há algum tempo, né? E com um projeto de crescimento, a gente mede isso, né? Isso é gestão. Tu aplica, tu verifica como é que está o resultado está crescendo, está certo, a estratégia está correta. Então essa turma que está comigo, eles vêm junto há um bom tempo. Então ele já sabe o caminho, é mais fácil isso. Então quando eu falo do Malheiros, ele já vem fazendo esse trabalho junto comigo. O Malheiros hoje é o meu braço direito e esquerdo, ele toca a grande loja com uma maestria fantástica. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ele está pronto para fazer isso. Mas o mais importante, a maçonaria não é só no nosso estado, ela é universal. E esta dupla do Malheiros, que aí vem o grão-mestre adjunto, que é o Roni Pinto Júnior, é o irmão que era de Caxias, hoje ele está em Porto Alegre, ele tem um relacionamento no mundo inteiro com a maçonaria. Então, olha que dupla fantástica para tocar nossa grande loja. Ele consegue os nossos reconhecimentos, nós devemos muito, com as outras potências do mundo, devemos muito ao Roni Pinto Júnior, porque ele tem um relacionamento mundial. Então, esta receita do Malheiros com o Roni é uma dupla perfeita para tocar, tanto ela quanto o Rio Grande do Sul, Brasil e para o mundo. Então, a receita está pronta, tá? E eu não tenho dúvida nenhuma que esse pessoal que vai fazer o próximo período da nossa grande loja serão mais capacitados do que nós, do que esse grão-mestre. E é assim que a gente cresce, O que vem o próximo vai ser melhor. Não dá para a gente entender que o próximo vai ser pior.
o próximo vai ser melhor, o outro vai ser melhor. É processo de crescimento, literalmente é isso. Precisa. Grão-mestre, nosso tempo infelizmente vai se esvaindo, mas eu queria agradecer por demais a acolhida que a gente recebeu aqui, a X-Play TV, o Fabiano Vergani, o Portela, o Moré, toda a equipe, né? A gente foi muito bem recebido aqui pelos senhores, muito obrigado. O nosso convite, o senhor falou várias vezes aqui ao longo, né, da nossa fala aqui que não queria utilizar muito do tempo, mas o senhor está convidado para um próximo, fazer lá em Caxias do Sul, na nossa sede, também um podcast, quem sabe aí lá no dia, depois do dia 8 de janeiro, que o senhor passa o bastão, que na maçonaria passa o malhete, né? A gente também bater um papo aí, porque com certeza a sua caminhada deve ser... Tem que ter todo esse tempo aí para conversar, com certeza, disponível. Muito obrigado mais uma vez. E a gente vai encerrando, então, com a sua palavra, uma palavra de sabedoria aí para todos os irmãos, para todas as pessoas que acompanharam a nossa entrevista hoje aqui nesse Palácio Maçônico belíssimo. Portela, eu quero agradecer a tua vinda aqui, dizer que a gente fica muito honrado em receber vocês. Nós vivemos um momento muito especial da nossa instituição. Fazem 4, 5 meses atrás, eu recebo, e aí eu acredito isso tudo à nossa grande loja, eu recebo com muito orgulho o título de cidadão porto-alegrense, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Olha que legal. Parabéns. E esse título me foi outorgado por uma vereadora, nem foi por um maçom. E nós tínhamos maçons lá que também queriam indicar o grão-mestre. Mas eu acho legal disso por quê? Porque nenhuma instituição que está ligada à grande mídia quer ficar abraçada com uma instituição que não seja legal. Olha, então, quando uma Câmara de Vereadores, que está ligada por um grande público, ela entrega o título de cidadão porto-alegrense a um maçom, é fundamental isso, né? É muito legal. Eu acredito esse título à nossa grande loja, aos resultados que nós estamos tendo. E o grande barato da vida, literalmente, é esse, sabe? É quando tu te preocupa com o outro. É menos tu e mais o próximo. Agora, isso tem que sair do discurso. Isso tem que ir para a prática. Quando a gente vai para a prática e coloca a mão na sociedade, mudando as crianças, quando vai para a prática, ajudando as lojas, os nossos templos estão lotados, Portela. Se tu entrar no site da grande loja, não é discurso de grão-mestre. Quando tu vai para o site da grande loja, enxerga as fotos todas com os templos lotados, tu entende que o momento é legal, que o momento é próspero. Nós riscamos do nosso vocabulário a palavra evasão maçônica. O momento é muito legal. Ou seja, o que precisa agora é dar continuidade a isso tudo. E eu não tenho dúvida que essa turma que está chegando aí melhora o que nós estamos fazendo. Muitíssimo obrigado por vocês estarem conosco hoje. Tamo juntos. Muito obrigado. E você fique acompanhando a X-Play TV, vai ter um bate-papo sim com o Malheiros, com o Roni. A gente vai estar divulgando mais coisas aqui também da maçonaria, da grande loja do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. Já sabe, tem que compartilhar, tem que deixar o joinha aí para chegar para mais pessoas esse nosso bate-papo aqui com o grão-mestre Tadeu, que com certeza vai ser o primeiro de muitos aí sobre este e outros assuntos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Sorria, você está na X-Play TV.